Começando mais um, o 11º Incendiando a Liga. Depois de muito tempo a gente retoma as atividades aí, tem muito assunto para falar. Rolou draft, rolou free agents, rolou as tão esperadas waivers. E hoje a gente está com dois convidados. Um é de casa já, está sempre com a gente, um comentarista de personalidade, o GM de um dos maiores times da liga, Eli Coimbra. E o outro, acho que é estreante, nunca participou, o meu amigo Wendler, GM dos Scorpions. Seja bem-vindo, Wendler. Espero que você goste da casa e que sempre retorne aí para a gente gravar mais podcast. Como você tá, Wendler? Tô bem, graças a Deus. Não peguei Covid ainda não. E vamos falar do déficit aí, né? E aí, meu amigo Wendler, preparado para Tá essa dando temporada aí? E seu time, como tá? meu time tá preparado para fazer o básico, né? O time preparei para dar a melhorada do ano passado, mas competir mesmo só 2022, tem que ser realista. Eu me esqueci da declaração que você deu no grupo que Skulls não vencerá Scorpions esse ano. Mas Ah, depois a gente, não precisa fazer muita coisa para não mas perder pro Scurs, não. depois a gente comenta sobre isso. E aí, Eli, como você Fala, tá? Pedro. Tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem também. Fiquei sabendo que Vossa Senhoria está com Covid. E o Derlan está com Covid, aí afetou a frescura dele, não pode mais marcar ele também, mais nada. É, Mas espero que todos melhorem aí dessa fase difícil que a gente está passando e 2 semanas bem movimentadas na liga, né, com o draft. É assim que a gente gosta. Felizmente eu peguei essa bosta, achei que eu era imune, mas pelo visto ninguém é. Antes de começar o assunto, o bate-papo sobre o que rolou no draft, queria fazer 3 menções aqui. Queria desejar uma boa recuperação aí, melhoras para o Derlan. Né? Faz tempo que está com essa doença, então todos nós estamos torcendo para que você fique bem. Mandar um abraço para o Douglas, que só desde o último podcast virou pai, virou redator do Golinho Esportes. Então, um abraço para você, Douglas. Todo sucesso do mundo para você. Assim que você tiver um tempinho, a porta está aberta para você voltar aí para o podcast. E mandar um beijo para mulher que eu estou apaixonado, Natália. Ela nunca vai ouvir isso, mas esteve comigo a noite inteira ontem, que eu fiz o teste e já tô com saudade. Daqui uns 2 semanas a gente se vê. Vamos começar por pergunta básica que tem em todo bate-papo, em todo podcast, que tem um quadro no canal do Anthony Curti, vencedores e perdedores. Eli, eu quero começar pelos vencedores. Você já me mandou as respostas, eu já sei, mas fala para o público aí, quem você acha que foram os vencedores desse draft de rookies de 2021? Bom, para mim, em ordem, sei que vai ter gente que vai discordar, mas para mim, na ordem, Dragons, Scorpions e Rio Thunderbolts. Já explico por quê. Quer que eu explique agora ou prefere que o Ender fale a dele? Pedro? Wendler, antes do Eli explicar, já fala aí, quem são os 3 vencedores para você? Tá, para mim os vencedores foram Dragons, Scorpions e Pirates. Boa. Bom, Dragons e. Peraí, deixa eu ver. Dragons e Scorpions, é a opinião dos dois, a única diferença é entre Pirates e Bulls, certo? Isso. Eli, Dragons. Dragons eu acredito também que mais um ano foi um dos maiores vencedores. Vem sempre fazendo um trabalho bom aí no college. B3 é um grande fã de college. Explica um pouco por que o Dragons foi o principal vencedor desse draft. Cara,
por um motivo bem simples. Eu acho que eu já conversei isso com você no privado, a gente conversa bastante. Conversei com o Douglas também sobre isso, que quem acumulou pique esperando que esse draft fosse recheado de talento, como foi 2020 e 2019, tomou no cu bonito. Porque no primeiro round tinham 4 talentos só, com qualidade para sair num primeiro round de Liga Fogo. E o B3 estava posicionado muito bem ali no draft. Ele estava com a escolha 3 e escolha 4. Então, os 4 talentos que, para mim, tem qualidade de sair no primeiro round, o B3 ficou com 2. Então, por isso, para mim, ele é um dos grandes vencedores desse draft. No terceiro round, não gostei muito do que ele fez, mas, igual eu falei, você tendo 4 talentos top de linha e você sair com 2, não tem como você ser um perdedor. Então, por isso eu fui com o B3. Saiu com Kyle Pitts e Micah Parsons. Penso da mesma forma. Pitts e Parsons foi duas exímias aquisições. O B3 vai ter muito sucesso com esses dois jogadores. Também não gostei dos 2 linebackers que ele pegou no terceiro round. Podia ter feito alguma coisa melhor, mas ter pego Pitts e Parsons é tão acima que dá para esquecer esse terceiro round. E ainda tem o Devonta Smith, que o pessoal Isso, bem lembrado. Bem lembrado. que o pessoal meio olha de lado para o Devonta Smith, mas nada ele é o Heisman. Sim, bem lembrado. Além dele ter saído com 2 dos top 4 que eu falei para você, para mim o Devonta Smith não tá nesse meio, mas ele saiu com o vencedor do Heisman na 1.9, cara. Na 1.9. Isso diz muita coisa. Tudo bem que o Heisman não traduz o que o cara vai produzir na NFL, mas o Devonta Smith, ele era o segundo melhor wide receiver dessa classe, né? O Chase acima por muito. E o B3 pegou na 1.9. Eu achei que ele fosse sair antes, viu? Não esperava ele ali. Então, mais um ponto pro B3. Deveria ter saído antes mesmo, né? Mas Isso, certas pessoas passaram ele. exatamente. Sobre o Devonta Smith, eu ainda acho que a 1.9 foi ok para ele. Mas o B3 foi lá e fez o que tinha que fazer. Não deu nenhum steal e pegou o que tinha que pegar. Wender, o que você achou dessas aquisições do B3? Foi mesmo o melhor draft da liga? Mesma coisa, cara. Foi pra mim o melhor porque ele foi o melhor do primeiro round. Ele pegou os melhores talentos do primeiro round. Tirando, claro, o Najee, né? Porque era a primeira escolha, não tinha como ele pegar. Mas o resto, o Chase, eu acho que ele deixou passar o Chase. Mas é relevável, né? Porque ele precisava mais também de linebacker. Então é relevável ele ter pego o Micah Parsons e o Pitts também. E eu entendo porque é um prospecto muito alto, né? Mas tem aquela coisa, né? Tight end muito alto é difícil de dar certo, mas o cara não quis deixar passar. E também não gostei também dos linebackers do terceiro round também não, mas o do Saints pode ser que seja titular. Vai ter uma briga aí com o que foi draftado ano passado. Se ele for titular, o time do B3 vai vir forte, pelo menos o time titular. Lembrando que ele tem já o linebacker principal do Saints, né? Que é o Demario Davis. Tá velho e tal, tudo mais, mas pontua 9, 10 pontos por partida. Se ele tiver esses 4 linebackers dele aí jogando bem, ele pode arrancar umas vitórias do time de cima aí. É que o Pitts ele é o melhor prospecto de tight end, talvez, do século, né? Tá nessa briga aí. Então, por Sim. isso que o B3 pegou. Mas, se não fosse tudo isso, com certeza o B3 iria de Ja'Marr Chase para fazer a dupla ali com o A.J. Brown. E também seria a mesma coisa. A gente iria estar elogiando o draft do B3 da mesma forma. Sim, e se você parar pra pensar, tipo assim, o cara vai, beleza, ele não vai selecionar o Kyle Pitts para selecionar o Ja'Marr Chase. Qual outro tight end você tem que possa chegar, assim, a engraxar a chuteira do Kyle Pitts? Não tem, entendeu? E tight end é mais raro de se achar
numa liga de fantasy do que wide receiver. Então, quando você tem um talento tão grande assim como Kyle Pitts, eu acho que você não deve passar mesmo. Hoje na liga a gente tem três grandes tight ends assim na liga. 2 estão no 49ers e um no Bulls. E o Kyle Pitts pode chegar no mesmo patamar do que os que estão no 49ers, até passar. Então, para mim, ele fez certo. Ainda mais pegando o Devonta Smith na 1.9. Ele passou o Chase, beleza. Pegou um jogador pior, mas que também é um baita jogador na 1.9. Falar um pouco agora dos Scorpions. Scorpions que teve a primeira escolha geral, foi no óbvio, num running back que provavelmente vai ser o mais pontuador dessa classe. Depois teve uma movimentação, comprou a 1.8, na verdade comprou o Jeremiah Owusu-Koramoah, né, que é um jogador que caiu muito no draft na vida real e para nós isso não afetou nada, continuou sendo um talento ali de primeiro round. E teve algumas picks espalhadas durante o draft, pegou um quarterback para ele, o Justin Fields, um safety que provavelmente vai ser titular, na minha visão, o Rich Grant, no Atlanta Falcons. Então foram jogadores ali pontuais para o que os Scorpions estavam precisando. O próprio GM dos Scorpions pode falar melhor sobre isso. Era o que você planejava mesmo fazer nesse draft, Wender? Pior que era, cara, porque antes eu tava com a 1.5 e a 1.7. Aí eu queria pegar um running back e um linebacker. Mas eu achava que o Joke, né, não ia estar disponível. Mas depois, quando ele caiu no draft, eu vi que eu podia tentar pegar ele. Ali, uma trade com o Doug, que é mais fácil de fazer trade, né, porque os outros é difícil. Aí, antes disso também, teve uma troca do Doug com o B3, se eu não me engano. Ele deu acho que foi 1.4 pro B3. Aí quebrou, né? Eu falei, pô, não vou conseguir pegar um running back que vai ser titular. Aí eu fui atrás da 1.1, que deu muito certo, porque se eu não tivesse ido para 1.1, eu não tinha pego em lugar nenhum, porque foi o único running back titular que vai ser praticamente nessa temporada. Eli, o que você achou das escolhas do Wendler? Eu queria que você comentasse principalmente dessa subida dele pelo Jock. Foi certo ou dava para ter deixado para lá? Então, primeiro, o Ad Harris, não tenho o que falar, era o melhor prospecto para fantasy disponível. Ele tinha 1.1, pegou, tá certo, ele não tinha que deixar passar. O Koramoah, eu achei que ele pagou caro demais. Eu até falei com ele que, tipo assim, se o draft da galera não fosse tão ruim, talvez ele não tivesse nesse top 3, porque eu acho que pagou um pouquinho demais. Quando ele subiu, eu achei que ele poderia, sei lá, tentar pegar a pique do B3 e pegar o Devonta Smith, mas foi uma trade depois que o jogador já foi selecionado, né? Não acho que o Koramoah valha essa subida toda que o Wendler deu, apesar de ser um bom jogador e que vai ajudar muito os Scorpions. Para mim, a única crítica é o Koramoah. No quarto round, conseguiu pegar 2 jogadores que, para mim, já vão ter um impacto imediato para Fantasy, que vai ser o Justin Fields e o Rich Grant. Era um safety muito bem cotado e que ele conseguiu pegar no quarto round. E realmente, ele planejou isso, cara. Ele planejou. Ele falou para mim que ele ia tentar pegar o Najee Harris e que ele ia tentar pegar o Justin Fields. E para essas 2 escolhas, né, saiu com o que ele queria, mais um safety que vai ajudá-lo. Então, para mim, só perde pro Dragons. Foi um draft discreto, mas, como eu disse, pontual. Pegou as posições que precisava lá. Os Scorpions, que tinham poucas picks do draft até um tempo atrás, conseguiram aí formar mais e draftaram jogadores ótimos que já vão pontuar de cara assim na NFL. Agora vem a
vem a peculiaridade. O Wendler falou que os Pirates foram os vencedores, ele falou que os Bulls. Ele já comentou bastante no grupo sobre isso, mas você parece ter saído muito contente com as suas duas últimas escolhas do draft, que você draftou na 4.9 e na 4.10. Quer falar mais alguma coisa disso para tentar fazer o Wendler mudar de ideia? Não, eu não quero mudar a ideia de ninguém, não. Que isso? Na minha opinião, eu acho que eu fui um dos vencedores, porque uma das minhas necessidades era um defensive back. E na 4.9, se você tirar as condicionais, a penúltima escolha do draft, você pegar o que para todos os especialistas era o melhor safety da classe, na 4.9, para mim é uma grande vitória. Não precisei fazer loucura para isso, foi só esperar o cara chegar. Para fantasy, há alguma discordância ou não, se ele vai ser realmente o melhor safety da classe. Mas agora, igual eu falei, você na 4.9 pega o que para os especialistas na NFL vai se tornar o melhor safety da classe, para mim é uma grande vitória. O tight end, que eu acho que é o grande ponto de discordância de quem não coloca o Bulls como vencedor. Eu não achei caro, tipo assim, era 4.10, beleza, mas era uma escolha de 4 round. Eu comprei na 4.8 do draft correndo já. Por 2 escolhas de 4 rounds de 2023. Então não acho que foi muito. Era o segundo melhor tight end da classe. Então quer dizer, você tem o primeiro tight end saindo na 1.4, 1.3, não me lembro. E você tem o segundo melhor tight end da classe, que é um bom tight end, só que ele foi completamente ofuscado pelo Kyle Pitts, com razão, na 4.10. Sendo que a gente já teve relatos, os GMs que teriam as piques condicionais falaram que pegariam ele na pique condicional. Então, se os Bulls não sobem para pegar, com certeza ele ficaria sem esse talento, que para mim é um talento cru, acho que vai demorar pelo menos uns 2 anos para se desenvolver na NFL, mas é uma aposta válida na 4.10, eu não achei o valor absurdo, não. Ele é muito comparado, ele tinha um apelido de Baby Gronk no college. O cara, inclusive, se você for somar bloqueio e recepção, ele consegue ser mais completo que o Pitts, né? Porque o Pitts, a grande crítica que o pessoal tem sobre ele é que ele não bloqueia bem. O Freiermuth já é o contrário. Ele já é um cara que ele bloqueia bem e recebe bem. Isso significa, talvez, que ele possa vir a ter mais snaps. Então, gostei muito das minhas picks. Wender, você pensa a mesma coisa? Por ser as duas últimas picks, a galera acaba nem olhando, mas realmente foram dois valores que ele conseguiu pegar muito baixo. Ele pegou o melhor safety da classe e o segundo melhor tight end da classe. Realmente, se for ver por esse lado, foram duas aquisições fantásticas. Mas tem essa questão do Morig talvez não ser titular de cara assim. O Freiermuth, apesar de ter o Ebron lá, tem bastante wide receivers, tem o Big Ben lá que provavelmente não vai fazer render pontos para ele nos primeiros anos. Wendel, o que você achou dessas duas últimas picks aí do Rio Thunderbolts? Não, eu gostei bastante, porque era o que dava pra ele fazer, era o melhor que dava pra ele fazer com essas duas últimas picks. Tem questão dele ter trocado, né, pela última, não tinha antes, mas também não foi caro. Achei boa. Porém, tem aquela. Eu não botei como vencedor porque não é nada certo esses dois. Porque o Moeri, como você disse, o Moeriga não tem certeza de ser titular. Tem uns 10 safety lá no Oakland. No Oakland não, no Las Vegas. E o outro é o mais bloqueador. Ele não é ruim recebendo, é bom, mas ele é bem usado para bloquear, né? E acho que vai demorar um pouquinho para esses dois aí dar algum impacto no time dele. Por isso eu não coloquei como vencedor. Para mim, Bull sairia como vencedor mesmo se nessa 4.10
tivesse draftado Kenneth Gainwell, que vai ter bastante snaps no Eagles. Mas Pat Freiermuth parece que foi uma paixão dos Bulls, então eu não posso falar nada sobre paixão. Já fiz cagada em picks mais altas. Então, por E favor das... assim, só contra-argumentando o Wendler, é que, diferente de algumas equipes na liga, eu não preciso ter um jogador para já agora o cara me dar frutos, entendeu? Se eu gostar de um jogador e eu puder deixar ele 2 anos no Texas Squad, para mim é ok, entendeu? Eu tenho outros caras que cumprem bem a função. Por exemplo, de Tyrande, eu tenho o Darren Waller, eu tenho o Gronkowski, tenho mais uma outra aposta ali que eu acho que vai vir muito bem. Então, eu não preciso que o cara produza agora. Então, só contra-argumentando. Por isso que eu disse que gostei do teu draft também, gostei das escolhas. Só não achei que foi melhor porque sim. Sim, compreendo. Falar dos Pirates também, né? Que eu disse que os Pirates ganharam. Ó, pra mim, cara, os Pirates ganharam e muito. Talvez até mais que os Scorpions. Pirates, não gostei das escolhas da primeira rodada dos Pirates, mas em compensação, no resto do draft, foram muito bem. Conseguiram a Mary Rodgers e a Amon-Ra St. Brown, que foram para times que precisavam muito de wide receivers, tá? Conseguiu uma das melhores picks de linebacker do draft, eu acho. Ele pegou o Chester Red baixo no terceiro round. E ainda no quarto round conseguiu o Javon Holland e o Kadarius Toney. Então, só nomes que podem ir muito bem na NFL já no primeiro ano. Wendler, explica os motivos que você colocou os Pirates como um vencedor nesse draft. Exatamente, foi por causa de 2 jogadores especificamente. Tinha jogadores ali que estavam no meu radar, né? O Chester Wright, eu até tentei subir para pegar ele na escolha do Benfica, que foi antes. O Benfica quis pegar as 2 de quarto, mas eu preferi não sair do planejamento. Deixei o Sorate para lá, mas foi uma pick para mim uma das melhores do terceiro round. O Amari Rodgers foi boa, eu preferia que fosse o Elijah Moore, mas também foi muito boa. O Sam Brown também foi muito boa. E as do quarto round também vão pontuar bem. O Tony é aquilo, né? Tem questão do Daniel Jones, mas pelo valor da pick foi muito boa. Foi uma das últimas. E o Michael Carter vai ter valor para ele, porque o principal que eu escolhi o Pirates como vencedor, ele pegou muitos jogadores, muitos talentos e ele é bom em vender esses caras. Ele faz muita venda, então eu acho que ele vai dar para ele melhorar bastante o time dele e até nas waivers também pegou muitos jogadores, ele vai poder vender e melhorar o time dele. Sobre essa questão dos 2 wide receivers que ele tinha à disposição ali, o Amari Rodgers e o Elijah Moore, cara, o Amari Rodgers ele vai para um time que praticamente de bom mesmo só tem o Davante Adams. O resto é tudo que tá lá, entendeu? No Jets E só tem lixo também. por enquanto tem o Aaron Rodgers como quarterback. Pode mudar, com certeza vai mudar durante os próximos meses. E o Elijah Moore foi para um Jets que, na minha visão, tá lotado de wide receivers. Você tem ali Jameson Crowder, o Keenan Cole que chegou, tem o Denzel Mims que veio do draft do ano passado. Então vai ser difícil ali para o Elijah Moore ganhar espaço. Corey Davis veio na. Corey Davis. Corey Davis também, bem lembrado. Então eu iria também de Amari Rodgers. A questão do aí foi mais porque eu acho que o Elijah Moore é um jogador melhor, né? Mas beleza. Sobre o primeiro round que eu falei que eu não gostei das escolhas, ele conseguiu vender o Jock, que draftou por um valor bom. E o Michael Carter não tinha muito o que fazer, velho. É como ele falou no começo do podcast. São valores que não são de primeiro round. Só que você tinha que escolher alguém. Então ele escolheu um running back que pode ser o titular dos Jets. Eli, o que você achou desse draft dos Pirates? Cara, não me empolguei tanto igual vocês, não. Vou te falar ali, ele estaria no meu top 5? Estaria, mas não quer dizer muito um top 5 pro que o draft foi.
Igual você falou, eu não julgo, porque onde ele estava, ele tinha que fazer, era aquilo mesmo, mas os talentos em si, eu não vejo ajudando os Pirates, tá ligado? Não vejo. Pegou o Amari Rodgers. Beleza, é um wide receiver 2. É um cara que chega e você sabe que vai ser o wide receiver 2, né? O Devante Adams chama muita atenção. O Michael Carter, será que ele vai ser titular absoluto? Será que ele vai ser o workhorse que o pessoal chama? A gente não sabe, não é um talento que igual o Najee Harris, que a gente sabe que o cara vai chegar e vai ter 80% de presença nos snaps. Para mim, o grande round dele, que ele mandou muito, assim, que a gente tem que reverenciar o que ele fez, foi o quarto round. Para mim, no quarto round, ele deu aula. Mas nos outros rounds, eu não me empolgo tanto com as picks dele. Nem com o Chess Surratt, linebacker de Minnesota, que Minnesota tava precisando de uns linebackers. O Barr saiu de lá? O Bart tá lá, mas... Tava machucado, Tem o né? Barr e tem o Voltou. Kendricks, cara. É uma dupla de respeito. Não, o Eric Wilson saiu. Cara, eu vi Eu um cara... acho que tá faltando tem uma vaga disponível lá nos Vikings. Que essa vaga disponível é do linebacker no ponto fraco. É o cara que normalmente ele joga 40% dos snaps, porque quando os times usam pacotes com 3 wide receivers e um tight end alinhado no slot, esse linebacker sai e entra o nickelback. Então, para mim, assim, não foi uma pick tão boa assim, não foi boa, mas nada demais. Cara, talvez eu tenha comido de barriga, porque eu vi um linebacker que foi pros Vikings que eu não sabia que ele tinha ido pros Vikings. Deixa eu ver se eu acho. O Nick Vigil, que era dos Chargers. Então, tem mais um. E também tem Todd Davis, então tem bastante mesmo. E tem o que eu peguei lá, o Troy Dye do draft passado também. Pode brigar aí também. Igual você falou, tem uma vaga sobrando ali, uma vaga que ele vai brigar. Se ele ganhar essa disputa, ele vai entrar numa vaga que não pontua tanto, entendeu? O interessante são os middle linebackers, os linebackers que jogam no meio, e o linebacker do ponto forte, que é o cara que para mais corrida. O outro, normalmente, ele sai pro nickelback entrar, entendeu? Então, sim, mas também tem questão eu não sei, vocês acompanham bastante college, mas o Surratt foi muito bem mesmo. E ele era quarterback, acho que foi a primeira temporada dele jogando nessa posição, ele jogou muito bem. sim, foi muito bem, mas o fit dele eu não gostei do fit. É isso aí. Já que a gente está falando de vencedores, já vamos falar. Wendler, a melhor pick e uma menção honrosa. Qual foi a melhor pick do draft? Só pode escolher uma? Só uma. E você pode fazer uma menção honrosa para outra depois. Tá, beleza. Pra mim, a melhor pick foi a do Elijah Moore, do wide receiver do Jets, e vai jogar no Jets na Liga Fogo também. Nossa, eu discordo muito. Uma menção honrosa? Menção honrosa que eu ia colocar caramba. Era o Rich Grant, que eu escolhi também. Boa. Eli, para você, a melhor pick do draft. Cara, é muito difícil escolher uma, né? São 44 escolhas, mas eu vou ficar com o óbvio. Eu vou de Ja'Marr Chase na 1.5. Tudo bem que o Chase foi escolhido na 1.5 por burrice do cara que escolheu. De um cara que escolheu na 1.2. Há de se comentar isso. Mas é um talento top 4 que sai na 1.5, né? Ele não deveria ter chegado aí. E o B3 também, o João correu o risco do B3 pegar ele antes. Então, para mim, a melhor pick foi a do Ja'Marr Chase. Com menção honrosa pro Najee Harris, o Ender fez o que tinha que fazer, e o Trevor Moehrig, que eu peguei que era, repito, para os especialistas, é o melhor o melhor safety da classe, que foi pego na 4.9.
Bom, eu mando no podcast, então não vou escolher o melhor pick, vou fazer as minhas menções honrosas. Terrace Marshall, escolhido na 2.5 pelo Benfica. Nick Bolton na 2.7 pelo Kraken. E Zaven Collins na 3.5 pelos Skulls. Obrigado. Vamos pular para os perdedores. Os perdedores, dois times que aí brigam pelo playoff, saíram como os perdedores na opinião de vocês. De pessoal do Endler aqui, do Ender não tanto. Bom, o perdedor em comum foi o Pedro Luz, né? Acho que ele é um perdedor em tudo que ele faz. Né? Mas vamos comentar sobre o draft dele. E o que você achou do draft do Camaragibe Lions? Mano, um running back de New England a 2.10. Que maravilha, que pique linda. Ai, sendo que os caras estão lotados de running back lá, velho. O Christian Barmore na terceira rodada, o que esse cara tem com defensive tackle, velho? Por que ele gosta tanto de defensive tackle? Eu acho que ele, não sei, cara. Eu não sei se ele tem alguém na família que é meio gordinho, assim, que ele gosta muito, ele escolhe os caras pesados. Não sei, cara. Não dá pra entender esse maluco. E subiu pelo Zach Wilson, velho. Dava pra pegar nas waivers, dava pra pegar na condicional. Subiu pelo Zach Wilson. Um time cheio de buraco, todo fodido, sobe pra pegar um quarterback, velho. Ah, tomar no cu. É igual você falou, cara. Eu acho que não tem muitas coisas que o Pedro Luiz é vencedor na vida, não. Pelas merda que ele fala aí, faz. Af. Só, E só não você, perde, Wender? só O não que você perde, achou? só não perde pro Perrone, cara. Eu acho que só o Perrone ganha dele, assim, de todos que já passaram na liga, de porrada, acho que só o Perrone ganha dele. Porque vai falar o quê? Também é a mesma coisa? Boa. Não, deixa eu comentar sobre as piques do Pedro Luz. Na 2.6, Rashad Bateman. Beleza, belo talento. Mas ele critica o wide receiver dos Ravens e drafta um wide receiver dos Ravens. Tá, mas é um bom talento. Na 2.10, um running back de New England. O running back nem é um prospecto bom, é só um running back de New England. Mas beleza. Na 3.4, Elijah Moore, que foi para os Jets, que tá cheio de wide receiver lá. Na, na Essa foi boa, pô. 3.9, Essa foi boa. na 3.9, Christian Barmore, defensive tackle de New England. Na 4.5, Zach Wilson, quarterback dos Jets. E subiu para isso. Ai, meu Deus. E para Cara, completar nas compensatórias, um cornerback. Patrick Ele Surtain. também tem isso. eu tinha até esquecido do Ele Surtain. go... eu botei aqui, vou falar dele daqui a pouco. Cara, é os ingredientes para uma merda. E daí você mistura. E fica, ó, E pior, beleza. concordo com o Ender. A pique do Elijah Moore foi boa, cara. Mas as cagadas que veio depois faz a gente até esquecer que ele pegou o Elijah Moore. Puta que pariu. Não dá nem pra relevar. Não dá Puta. não. Vamos pular aí pro próximo, porque a gente vai ficar martelando nisso e não vai. Os próximos foram dois diferentes. O Eli escolheu dois, o Wender escolheu dois. Então vamos tentar falar rápido. O Eli escolheu Benfica e Schools. O Benfica, que foi muito bem no draft ano passado, não foi tão bem assim no desse ano. O que você achou que foi tão ruim assim no draft desse ano? Eu não sei se porque ele foi muito bem no draft do ano passado, as escolhas ajudaram ele a ganhar o título da Liga Fogo, ele meio que cagou nesse, eu não sei o que aconteceu. Mas o Benfica hoje parecia, sei lá, o cara que tá começando o Fantasy agora, tá draftando, sabe? Na 1.2, pegar qual que foi mesmo o running back que ele pegou? Já vão ter o Javonte Williams. Javonte Williams, cara, na 1.2, um cara que vai
dividir snaps com o Melvin Gordon, cara, é coisa que Pedro Luiz faria, sabe? É tipo isso, é coisa que Pedro Luiz faria. Não gostei. Ele deu sorte de conseguir pegar o Ja'Marr Chase depois. O resto das escolhas dele também não achei boa. Para mim foi um draft assim para a equipe dos 49ers esquecer. E aí, Wender, você não colocou o Benfica como perdedor, mas você acha que foi um draft tão ruim assim? O que poderia ser, pra mim foi. Foi bem ruim, sim. Mas não coloquei como perdedor porque a questão que nem o Erli falou do time dele, com as escolhas dele. O time do Benfica é o melhor da liga. Ele não precisa de cara pra pontuar agora. Então ele pode se dar o luxo de escolher esse Javonte Williams, que só vai ser titular na próxima temporada. Mas quem? O Mas na Terrence Marshall 1.2? foi boa. Mas ele Na pegou o Chase 1.2? depois, por isso eu relevei. Ele ficou com. Ele ia escolher de qualquer jeito esses dois. Ah, beleza, mas ele poderia sair com Chase e Devonta Smith. Ele É. saiu com o Javonte Williams, que ele poderia pegar na segunda rodada. Mas se ele pegou o Javonte Williams na 1.2, ele ia pegar de qualquer jeito na 1.5. Então, ia dar no mesmo. E as do quarto round eu acho que também pode produzir, mas não agora. Não agora, só na próxima. Então, por isso eu não coloquei como perdedor, mas achei um draft ruim. O Benfica, o Benfica não ia conseguir pegar o Williams na segunda rodada, porque ou o Devils ou o Pirates ia ir de Williams. Eu ainda tenho outro que vou falar daqui a pouco, né? Que eu botei aí, que era o time que deveria pegar ele e se fudeu por causa disso. Só que assim, eu gostei das escolhas de Terrence Marshall, Baron Browning, Aziz Ojulari lá no final do draft. Então, só que em compensação também, esse André Cisco aqui, aleatório pra caralho. Cisco foi bom. Eu, 4 horas esperando pra escolher Cisco foi sacanagem. o Gregory Rousseau na 2.1, eu não vou falar mal dessa pick, porque foi exatamente o que eu fiz. Mas, Então, sendo justo, ele fez três picks boas. O Chase, o Marshall e o Cisco. Mas as outras três eu não curti nem um pouco. Eu não sei se é porque, sabe quando você vai assistir um filme no hype e o filme não entrega aquilo que você esperava dele? Você sai execrando ele como o pior filme da história? Pra mim é mais ou menos isso, cara. Eu esperava um draft melhor do Benfica, ele me decepcionou muito, muito, muito como GM. Então, acho que por isso eu coloquei ele como perdedor. Acho que foram três escolhas nada a ver. E a 1.2 pesa demais, velho. A 1.2 no Javonte Williams pesa muito, muito, muito. bom, a gente vai ficar discutindo aqui, mas tem outras coisas para falar, mas eu não vejo toda essa pique ruim no Javonte Williams, porque ele ia pegar o Javonte Williams na 5, então daria na mesma. Ele sabia que o B3 ia pegar Pitts e Parsons. Então, Sabia? Tem certeza não. então foi um draft cheio de altos e baixos, sabe? Tipo, para mim não foi um perdedor, mas também, tipo, no que ele acertava, depois ele ia e errava. Pra mim Então, também. para mim foi um draft 50%, 50%. Acerto, erro, acerto, erro. Vamos pro próximo agora, os schools. Os schools que tiveram como sua principal pick Jalen Phillips, né, que foi na 2.3, o defensive end de Miami. Depois, deixa eu ver se eu tô certo aqui, Javian Hawkins, running back do Atlanta Hawks, Zaven Collins do Arizona, um linebacker. Depois Jason Owe, DL de Baltimore. Um draft bem discreto, né, ele? Sim, cara, e discreto para um time que, para mim, precisava ser mais empolgante, sabe? Eu gostei da escolha do Phillips e gostei da escolha do running back lá do Atlanta Falcons. Me fugiu o nome de cabeça agora. Mas depois disso, para mim, ele só fez piques questionáveis.
Jogadores assim que eu não vejo contribuindo para os Skulls. Eu acho que ele precisava de jogadores para contribuir, né? É um cara que acabou de perder um running back, né, cara? Ninguém fala nisso, mas James Robinson, tchau. Então eu acho que ele precisava de mais e ele não entregou esse algo a mais. Foi discreto para quem precisava, sabe? Por isso eu coloco ele aqui na terceira posição. E, Wender, o que você viu de bom aí? Conseguiu ver alguma coisa de boa desse draft dos Schools? Teve coisa boa sim, eu até cheguei a comentar no grupo, acho que foi no grupo, é que as escolhas dos Skulls foram boas, mas acho que ele deu um reach, devia ter saído um round depois. O Phillips, pra mim, ele poderia ter pego na escolha do terceiro round dele e o Hawkins na escolha do quarto. E o Collins foi uma pique boa e melhorou agora, porque saiu notícia que o Hicks tá livre para ser trocado. Então provavelmente eles vão usar o Collins ali de linebacker. Já aquele foi o E quem? Cara, pra mim foi a pior pique dele no draft. O Eli comentou sobre os running backs. O Schools trouxe o Aaron Jones depois de tanta polêmica. Nossa, que grupo de running backs. Mas, como ele falou, meio que perdeu o James Robinson. Miles Sanders também, não estou dizendo que perdeu, mas para mim chegou um moleque lá com talento também. E depois você tem Joshua Kelly, Keshawn, Singletary. Então, o grupo tão forte de running backs assim que lhe fez a bandeira aí algumas semanas atrás, não é tudo isso mais. Falando sobre o draft em si dos Schools, para mim ele pode ter saído sim como um perdedor, concordo com ele. A única escolha boa mesmo foi o Zaven Collins, de resto a gente não sabe se o Javon Hawkins vai ser o running back 1, tem o Mike Davis lá, mas com certeza vai brigar, e é o que o Schools precisa. Mas acho que a palavra mesmo é um draft discreto. Não, nada de mais, nada de bom. Não, a gente esperava mais dos Schools. Não é que eu não esperava, mas não. Pra mim, ele, como GM, é horrível. Não, eu Ninguém esperava esperava. mais, mas Pra mim foi discreto, é isso aí. Não teve nenhuma, assim, discrepância. Não teve nenhuma pique que você fala assim, nossa, meu Deus, é o Pedro Luiz. Não tem isso. Também tem aquela pique que empolga, sabe? Não empolga, não é que empolga a gente, não empolga pro time dele. Eu não vejo nenhum desses caras que ele selecionou, um cara com potencial de ajudar o time dele a ganhar a Liga Fogo. Eu não vejo. Então, talvez os Evan Collins e só talvez ainda. Então, tipo, é isso. Mas ele também é aquilo, né? Eu falei, o Wilde, questão, ele drafta, pelo menos o que ele tava, o cara que ele tava de olho, né? Ele escolhe pelo nome. Ele vai lá na internet, bota o nome do cara lá, vê o cara que tá falado e escolhe. Mas ele não vê o cara, se o cara é bom mesmo, o cara que ele gosta. Ele pega o nome da internet e aperta lá o botão. Melhor defensive end selecionado no draft. Fica pra Isso aí vocês. mesmo. bom, eu não gosto de julgar conhecimento que a pessoa tem de NFL ou de college, com exceção do Pedro Lutz, que isso é óbvio. Mas realmente o Wilder nesse draft não mostrou para que veio. Vamos pular agora para os perdedores do Wendler. Wendler, você colocou o Thiago aqui. Por que você acha que o Kraken foi um perdedor do draft? Assim, pra mim, dois já tava bom, né? Mas tinha que colocar mais um. Aí eu coloquei o Kraken, né? Porque pra mim ele era claro, ele tem as movimentações que ele tentou fazer antes do draft. Pra mim ele precisava de um running back. Tá faltando um running back no time dele, que o Drake foi lá pro Las Vegas, né? Aí tem a questão do Gordon também. Ele tava precisando de um running back e pra mim ele devia ter selecionado o Javonte Williams. Mas como o draft da NFL
foi horrível, né? Questão de ir para running back, para ser titular no Fantasy, e ele acabou ficando sem. E também acabou ficando sem o Michael Carter, que ele poderia ter trocado e ter pego o Michael Carter, que não empolga ninguém, mas poderia ser uma opção para o time dele que precisa, porque se ele tá brigando lá em cima, ele deveria ter investido. E as outras picks para mim foi ok. Eu não achei tão boa assim a do Nick Bolton. Não tenho certeza se ele vai ser titular. O Willie Gay foi draftado ano passado, um hype do caramba, e não foi titular. Talvez seja nessa. Mas qual que ele fez? Acho que foi só essas duas, né? Sim, foram duas picks, o Jalen Waddle, É, o Dylan Weddle, que ele o escolheu lá. wide receiver de Miami, e Nick Bolton, linebacker do Eu, Kansas. é, não acho que vai mudar muito o time dele, não. E ele tava precisando de jogadores. Porque o time dele é bom titular, mas não tem muita profundidade, não. Ao invés do. Não, o Thiago ficou com um bom prospecto do wide receiver ali, que é o Jalen Waddle. Mas sim, ele podia ter tentado subir no draft. E eu acho que ele tentou. Mas ele tentou pelo Pitts. Ele Ele podia ter. tentou e tentou pela do 7 também, mas depois ele disse que foi bait. Mas não sei não. Bom, eu não acho que o Thiago foi um perdedor. Tá no meio da tabela ali. Mas. E aí, Eli, você acha que foram ruins as picks do Thiago? Não, não, discordo do Ender. Pra mim, ele tá mais como ele tá mais perto dos vencedores do que dos perdedores. Ali o Jalen Waddle na 1.10 não tinha o que fazer. Era aquilo mesmo. Ah, mas o Waddle vai ser slot. Ah, mas não sei o que, o Tua. Cara, não tinha o que fazer. Era aquilo, entendeu? Depois ele pegou o Nick Bolton num valor que eu achei bom. Eu já acho que o Nick Bolton vai demorar um pouquinho, mas eu acho que ele vai produzir pelo menos números de um linebacker reserva, que é o que o Thiago precisa. Então, achei boas as escolhas do Thiago. Vamos. Não. Tá no meio da tabela ali. Foi discreto, mas foi pontual. Vamos falar agora de um rapaz que ele gosta bastante, que o Endler colocou como perdedor, que é o time dos Devils. E aí, Wender, por que você achou o draft dos Devils ruim? Achei ruim porque precisa de muita coisa o time do Devils e não tem nenhuma pique ali que vai. Só uma, pra falar a verdade. O linebacker dos Who, o Jamin Davis. Pra mim foi a melhor pick dele no draft. Vai pontuar já de cara, porque foi um talento de primeira rodada do draft. Vai ser titular lá, tá precisando de linebacker. Mas das outras, cara, ele tinha um monte de escolha de segundo round. Tinha a escolha de primeiro round, pegou o Travis Etienne. Foi uma escolha meio. Não vai impactar muito, não sabe como é que vai ser a questão lá com o outro running back, mas ele também não precisa de cara para jogar agora. Então, pra mim, ok. Agora foi boa a do Davis e as outras três, Quit Pay, é, Trevor Lawrence e Trey Sermon, pra mim não foram boas e também não vai ajudar ele em nada. Então, pra mim, ele poderia ter trocado essas piques, ter conseguido de terceiro round, que tinha jogador melhor para ele draftar, ou pegar do ano que vem, até escolha de segundo, primeiro round, para melhorar o time dele pro ano que vem, que tem mais chance de disputar. Mas ele não fez, ele pegou esses caras aí que pra mim não vai ajudar em nada. Para mim, as três primeiras escolhas, Etienne, Jamin Davis e Kwity Paye, foram ok. Não foi nada tão ruim assim, mas poderia ter feito melhor. Agora, de Sermon para baixo, irmão, tá com algum problema. Tá com algum problema. Trey Sermon, Trevor Lawrence, nas compensatórias pegou o Chuba Hubbard, nada, a galera gosta bastante dele, mas tipo, foi para Carolina, e um carinha aqui é Peyton Turner, tá certo isso? Eu não lembro dele ter escolhido esse jogador, mas se tá aqui, Sim, sim. Acho que foi ele, sim. defensive end de New England.
de Sermon para baixo, meu Deus. Mas de Sermon para cima, ok. E aí, Eli, o que você achou desse draft? Cara, eu não achei ele um perdedor, não. Acho que ele tá ali no meio da tabela, igual você falou. É, foram picks boas, sim, de ok para boas, nas 3 primeiras. O Trevor Lawrence ali eu não entendi. Para mim é o que possivelmente faz ele pender um pouquinho mais pro lado dos perdedores. Cara, o cara tem Joe Burrow e Russell Wilson, cheio de buraco no elenco. E você me drafta Trevor Lawrence no segundo round. Para mim foi uma grande cagada. Desculpa o palavreado aí, sei que é um podcast mais formal, mas para mim foi uma das grandes cagadas do draft. Só perde para as besteiras do Pedro Luiz. Não pelo valor do jogador, eu acho realmente que o Trevor Lawrence é um valor de final de segundo round, mas pro time que foi, com as dificuldades que tem, com os jogadores que já tem na posição de QB, eu não gostei nem um pouco. E a compensatória também deixou a desejar. O Chuba Hubbard, ele é igual o Pedro no Flamengo, tá ligado? Você tem a oportunidade de fazer uma pique boa de um cara que vai contribuir pro seu time, você pega o Pedro, que é um cara que você sabe que vai ser eternamente reserva do Gabigol. Então, foi o que ele fez. O Hubbard é um bom prospecto, mas ele nunca vai jogar enquanto o Christian McCaffrey estiver lá. Ele não vai nem pegar 30% dos snaps. É Christian McCaffrey 0800, sabe? Então, ele deixou a desejar nessas picks. Mas para mim, ele tá ali no meio do draft, até porque muita gente foi mal nesse draft. Então, para mim, ele fica ali no meio, pendendo um pouquinho pros perdedores por conta da pick do Trevor Lawrence. E essa Cara, pique do Trevor Lawrence, tem aquele negócio. Quando os caras fazem o draft lá, vai olhar o draft, tu para, vou olhar o draft de 2015 da NFL. Aí tu olha lá, o cara foi escolhido na 19 e na 20 um cara All Pro foi escolhido. Aí tu olha ali, Trevor Lawrence na 19. Aí tu olha na 20, Ramondre Stevenson. Imagina, Ramondre Stevenson, uma escolha depois do Trevor Lawrence. O cara vai jogar pra caraca. Nego vai cair em cima. então, a do Lawrence, velho, tipo, tá bom, o Lawrence é um baita prospecto, mas como ele falou, você tem Wilson, você tem Burrow, e olha quem ele deixou de draftar, ele deixou de draftar muitos wide receivers bons, linebackers que podem pontuar Sim, bem, sim. defensive backs que só foram draftados na quarta rodada. Se ele desse um reach em defensive back, estaria melhor que o Trevor Lawrence. Exatamente, cara. Se ele pega o Javon Holland ali, ou o Hit Grant, eu não criticaria, sabe? Ah, ele precisa de defensive back, ele pegou o melhor que ele achava que tinha ali. Mas o Trevor Lawrence, cara, é uma posição que você já tem. Além de ser uma posição que não é muito difícil de encontrar na FA, o seu time tá cheio de buraco, cheio de buraco. É o segundo pior time da liga. Você me mete Trevor Lawrence, pra mim foi muito difícil de engolir essa. Sem falar que ele fez uma troca aí antes do draft, né, com os Colts, pegou dois defensive backs para mim que não empolga muito, são bons, pontua, mas não é acima da média. E no quarto round ele poderia ter pego caras melhores. Com as suas escolhas de vencedores e perdedores, a gente acabou falando de todos os drafts da liga, né? Menos de El Paso que não tinha no pique. E agora para emendar, ele, qual foi a pior pick do draft? A pior pick do draft, pra mim, foram todas as 3 do Pedro Luiz, todas as últimas 3 do Pedro Luiz que não eram condicionais. Christian Barmore, running back de New England, já falamos. Running back não, defensive tackle de New England. O Stevenson, running back de New England. E subiu por Zach Wilson. Meu irmão, esse cara come muita merda, não tem nem o que falar. E aí, Wender? Eu botei praticamente a mesma coisa. Botei o running back também de New England, botei o defensive tackle de New England e botei a compensatória lá, o cornerback. Parece que o cara é tarado por cornerback.
Ainda tem essa, cara. Tem o surtem. Eu só não. Nossa, mano. Pedro, Surtain foi fala um aí. surto do Pedro Luz ali. Fala aí, Pedro. Nem mais o que falar, mano. Na moral. Eu tenho surtem. Pra mim, bom, agora eu vou escolher a pior pick, foi o Ramondre Stevenson na 2.10. Mesma coisa do Devils, cara. Tinha muito jogador bom ainda de posições que você precisava e você fez isso, tá ligado? Não que não que ele tenha bons running backs, não, ele precisava também. Só que não é um cara que vai ajudar seu time, entendeu? Então, Tem running back melhor lá na free agency ainda. sim, pô, Não quem não, dou, não dou 2 meses depois que a temporada começar pra ele dropar esse running back aí. alguém não foi draftado, imagine. Agora a última questão do, do podcast. Eli, para você, que time mais evoluiu? Não que foi o vencedor do draft, que estava um patamar X, foi para um patamar Y. Que time mais evoluiu pós o draft, pós as waivers? Então, eu fico muito entre dois, cara. Scorpions e B3. E o. Scorpions e Dragons. Mas como o Dragons ele já tá indo para um caminho muito bom e o Scorpions agora tá começando, ele teve que começar tudo do zero. Eu fico com o Scorpions por ter mais margens para melhorar. Então, eu gostei muito do draft do Scorpions, como eu disse antes. Saiu com prospectos muito interessantes. Diferentemente do Devils, ele esperou até a quarta rodada para pegar um QB. Tudo bem, ele tem o Justin Herbert, beleza. Aí acontece igual eu, tenho o Deshaun Watson. Aí o cara vai e abusa de 3 mulheres, estupra 4. E aí? Fica como? O cara pegou um reserva muito bom para a posição. E de quebra ainda joga no time do coração dele, né? Então, tipo assim, esperou até o quarto round para pegar, pegou um safety muito bom no quarto round, pegou o melhor prospecto disponível. Mas ele tinha 1.1, era obrigação. Não, não era obrigação não, cara. Eu não sei se o Pedro Luiz ali faria isso, entendeu? Ele tava ali. É igual eu falei do pênalti, tá ali a bola pro cara bater, o cara vai estar para fora? Não, ele chutou pro gol. Então, gostei muito do draft dos Corpos. E aí, Wendler? Não vale falar você, vai. Quem que foi o time que mais evoluiu pós-draft? Ah, modéstia, eu vou falar então Dragons, né? Porque também tava entre esses dois. Vou falar o Dragons, porque o time já tava vindo com hype, né? Antes do draft, que melhorou da temporada passada bastante. E vendeu um running back essa temporada, mas também ganhou muitas escolhas e conseguiu ainda melhorar mais ainda o time. Pegou posições que ele tava precisando, não sei tight end se ele tava precisando, mas é um cara que não dá pra deixar pra passar, como vocês disseram. E linebacker, ele tava precisando muito, pegou um linebacker, pegou um wide receiver, que talvez seja também o segundo melhor da classe. E vai brigar, pra mim, vai brigar pros playoffs. Dependendo da schedule dele, pode beliscar em uma quarta vaga ou ficar em quinto. Pra mim, melhorou bastante o time dele, sim. Sim, eu não voto Scorpions porque o Scorpions subiu de um dos piores times a um time que não vai tentar não fazer vergonha. O B3 subiu de um time que estava ali para tentar não fazer vergonha, subiu para quem sabe nos playoffs. Então, para mim, meu voto são os Dragons também. B3 vem forte aí, ainda mais que esse novo modelo de calendário. Olho nos Dragons, está correndo por fora e está correndo bem rápido. E aí, ele tem mais alguma coisa para falar sobre a liga, sobre algo que aconteceu? Já vai dar quase uma hora de podcast aí. Não, não. O que eu sempre falo no final de todos os podcasts, eu acho que essa temporada tem tudo para ser a melhor temporada da Liga Fogo. Um calendário equilibrado, um calendário que vai forçar novas rivalidades, que vai deixar a briga pelos playoffs insana, vai chegar muito time com chance de playoffs nas últimas 3 rodadas. Então, eu espero realmente que esse ano vai ser o ano da Liga Fogo.
Bom, todo ano a gente fala isso, mas é mais do que nossa obrigação falar, porque nós sempre quer evoluir, né? Wendler, o... tem alguma coisa a falar das últimas coisas que aconteceram no grupo, das votações? Na votação, não vou nem falar nada. Só vamos se estressar aqui, né? Ninguém sabe votar nessa merda. É, questão da liga também acho que vai ser vai ser melhor do porque a temporada passada o meu time brigou um pouquinho ali, mas chegou no final deu na mesma. Também não tinha força para chegar. Mas essa temporada tem mais times equilibrados, né? Uns times lá de cima perderam força, uns de baixo melhoraram, o calendário melhorou. Eu acho que vai ter uma surpresa aí. E não sei quem vai ser, não tenho certeza, não sou mãe de nada. Mas acho que vai ter uma surpresa aí, sim. Bom, vamos encerrar esse podcast aqui. Nos próximos dias, na próxima semana, eu vou tentar gravar outro, já que eu tô de molho aqui em casa. Tentar achar um tema. Foi muito bom ter um Ender, um sangue novo aqui para conversar com a gente, debater sobre a Liga Fogo. Foi ele que estava querendo fazer esse podcast, que é um podcast necessário. Todos os anos a gente vai ter esse podcast de perdedores e vencedores. Então, queria, Eli, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nada, que isso, cara. Sempre que eu puder, eu estarei aqui com vocês. É uma honra gravar esse podcast. E é isso, galera. Bora continuar fazendo a Liga Fogo, a melhor liga de fantasy do Brasil. Wender, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Com certeza você vai participar mais vezes. A gente sempre tenta trazer novos sangues para o podcast, mas é difícil algumas vezes, né? O áudio do B3 é uma merda, entendeu? O Luz, imagina o Luz num podcast desse, não vai, entendeu? Então a gente tenta arranjar sangue novo, mas também não vamos baixar a audiência. Não, Wender, vai suas dar considerações finais. audiência. Dá audiência sim, vai ser o Sormani da Liga Fogo, do podcast da Incendiando a Liga. Não, gostei muito de estar no podcast. Espero voltar mais vezes também. Muito bom. Bom, vamos encerrar aqui. Vou jantar, vou falar com o mozão, depois eu vou subir o podcast umas 10, 11 horas. Espero que todo mundo ouça até o final. Se ouvir até o final, mande no grupo a palavra tetas. E eu achei que ficou bem bacana, parabéns aí pra gente. Ficou bem bacana esse podcast, bem três grandes conhecedores da Liga Fogo. Um grande abraço aos dois e vamos encerrar.